vocês como eu fiz essa lata estilo vintage, mas é estilo vintage mesmo. Ela é bem envelhecida, bem estilo detonada pelo tempo, tá? É muito fácil. Isso daqui é uma lata de sonho de valsa muito antiga. Ela tem mais de 10 anos, eu sei porque eu olhei a lata de validade. E a lata sonho de valsa nem é mais assim há muito tempo, né? Ela já mudou o formato, já tá quase mudando de novo, eu ainda tenho essa. Então se você tem uma lata em casa que ela tá enferrujando só de você olhar pra ela, então vamos lá, tá? Vamos fazer, vamos decorá-la, vamos reciclar, né? Vamos reaproveitar, tudo que dá pra reaproveitar a gente deve reaproveitar. E se você quiser aprender como que eu fiz, é só você continuar assistindo, mas antes não esquece de deixar o meu like aqui se você estiver gostando e de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. É só clicar nesse retângulo vermelho que fica aqui embaixo do título do vídeo. Bom, antes de anotar os materiais, eu quero só explicar uma coisa, tá? Quem faz artesanato há muito tempo, ou quem não faz, mas assiste vídeos de artesanato, vai achar estranho alguns materiais, algumas técnicas que eu usei, tá? Pode até pensar que está errado, mas assim, não é que está errado. O que eu fiz foi proposital pra ficar assim, tá? Pra ficar exatamente nesse estilo aqui, tá? No decorrer do vídeo eu vou explicando. Você que estiver assistindo o vídeo não estranhe, tá? Eu não estou usando materiais errados, eu estou usando materiais para deixar esse efeito aqui. Então vamos lá! Os materiais que vocês vão precisar são uma lata, pode ser de bombom, biscoito, panetone, o que você tiver em casa, tá? Primer para metais, lixa para metais, guardanapo para decupagem. Eu escolhi esse estilo vintage de chá, que na verdade isso daqui eu ganhei da Teca Silvestre, que ela mandou pra mim. Bandejinha de isopor, fita crepe, pincéis e rolinho de espuma, tesoura, tintas PVA bege e marrom, cola branca, um potinho, água, estilete, eu usei pra cortar, eu não filmei aí, e um saquinho plástico, estilo esse daqui que eu também esqueci de colocar aí no vídeo, tá? Então a primeira coisa que eu fiz foi passar o primer para metais, mas antes eu coloquei uma fita crepe na borda, nessa borda onde vai a tampa para proteger e na tampa também, porque a gente não pode pintar essa parte, tá? Se a gente pintar essa parte, a lata não vai fechar, e se ela fechar depois você não vai conseguir abrir, tá? Então antes disso ainda, eu passei uma lixa para metais para tirar a tinta rosa. No final do vídeo, quando eu tirar a fita crepe, vocês vão ver como ficou, tá? Então eu tirei todinha a tinta rosa, aí eu envolvi com essa fita crepe e aí eu passei o primer. Aí, não tem um vídeo de eu passando primer pelo seguinte, tá? O primer, ele demora muito pra secar. Você tem que passar uma primeira demão com o pincel, tira a marca do pincel com o rolinho, espera secar 6 horas no mínimo, passa a segunda demão. E pra você começar a pintar, é melhor você deixar de um dia pro outro, tá? Pra você garantir. Você passa a mão, parece que ele tá seco, mas quando você começa a passar a segunda mão do primer ou da tinta, você vai tirando. Ao invés de acrescentar, você vai tirando, tá? Então espera secar bem, tá? E pra quem nunca ouviu falar dessa expressão, né? Passa a tinta com o pincel, tira a marca com o rolinho. É a mesma coisa que eu vou fazer agora com a tinta, tá? Então, eu vou passar a tinta PVA bege, essa minha é a Cappuccino. Geralmente as pessoas quando vão fazer decupagem com guardanapo, elas usam tinta branca para ressaltar o desenho do guardanapo. Eu estou usando uma tinta bege que é para, além de escurecer, ele ficar mais manchado ainda que ele já é, pra deixar bem no estilo vintage mesmo, bem como se fosse envelhecido, tá? Bom, então a gente começa pintando pelo fundo, é só passar bastante tinta com o pincel, em seguida tirar as marcas com o rolinho seco, depois as laterais, tá? Eu fiz ao contrário, primeiro eu pintei as laterais, tá? Com o pincel, tirei a marca com o rolinho, para eu poder apoiar a tampa na mesa e pintar a parte de cima, tá? Aí eu deixei secar bem. A lata eu não passei duas demãos, eu deixei uma demão só, tá? Que eu achei o suficiente. Agora a tampa eu precisei porque o desenho era muito escuro, né? Era amarelo com preto, então eu precisei de tirar bem o desenho.
tá? Bom, aí eu recortei o meu guardanapo, tá? Eu peguei essas tiras que eu vou colar aqui na lateral da tampa. Eu tirei as 2 folhas, o guardanapo tem 3 folhas, a desenhada e mais 2 folhas brancas. Então a gente retira essas 2 folhas brancas, tá? Pra poder colar bem, senão ele pode descolar com o tempo, tá? Bom, então eu passei cola na lateral da tampa, tirei as marcas com o rolinho de espuma e agora eu vou colar essas tiras de guardanapo nas laterais. Eu vou ajeitar com o dedo e com a tesoura para entrar bem, tá? Eu não vou usar aí nessa parte o saquinho com o paninho, porque não tem necessidade, é só ir com cuidado, tá? Bom, o certo para quem faz decupagem sabe que para fazer decupagem com guardanapo é necessário a cola especial para decupagem, a cola gel, que é para o guardanapo não enrugar. A cola branca, ela pode deixar o guardanapo enrugado porque ela tem muita água. E eu estou usando a cola branca exatamente por isso, porque eu quero que meu guardanapo fique um pouquinho enrugado, não muito, um pouquinho, para dar a impressão que a tinta está começando a craquelar, descascar sozinha, envelhecida mesmo com o tempo, entendeu? Como se o guardanapo fosse a pintura da lata, essa pintura estivesse começando a descascar. Então é por isso que eu estou usando a cola branca, tá? Bom, depois que eu colei essa fita na lateral, eu vou esperar secar para eu poder recortar, para poder fazer o tampo. Enquanto isso, eu vou fazer a minha lata, tá? Então é a mesma coisa, passa a cola, com cuidado para não passar a cola na parte ali que vai perto da fita crepe, que é onde vai a tampa, e naquela partezinha de baixo, naquele detalhezinho. Se for um pouquinho não tem problema, tá? Mas toma cuidado. Então passa, estica com o rolinho, ao invés de fazer assim, vai dando só batidinhas com o rolinho para tirar a marca do pincel, e aí você vai colando o guardanapo. Apoia a sua lata em alguma coisa, tá? Tipo, eu apoiei no pote de tinta, e aí você vai colando por partes. Você põe uma parte bem rente e a outra você deixa pra fora. Você vai pegar o plastiquinho que eu falei, você vai pegar um paninho ou as folhas do guardanapo que você retirou e você vai alisar devagar, tá? Sempre pra fora, no sentido de dentro pra fora, tá? Que é pra esse guardanapo colar bem, ficar bem esticadinho. E aí você vai fazer a lata inteira, tá? O contorno da lata inteira, partes por parte, tá? E esperar secar bem. Bom, quando secar a tampa, você vai recortar os restos com uma tesoura, recorta bem rente a lata. E a lata você vai recortar com um estilete. Se tiver difícil, você vai puxando devagar. A gente não vai poder usar a lixa na lata porque a pintura fica muito sensível. É diferente de você estiver pintando uma caixinha de MDF, tá? Se você for passar a lixa para cortar o guardanapo, vai arrancar tinta, o primer, vai arrancar tudo junto. Eu sei que eu tentei fazer isso e não deu certo, tá? Então, por experiência própria, tenta recortar com tesoura, com estilete ou vai rasgando mesmo com a mão para você não retirar a tinta e o primer da sua lata, tá? Agora eu vou colar o tampo da tampa. Agora eu vou colar a parte de cima da tampa. Então a mesma coisa, tá? Aquelas sobrinhas que ficaram quando eu recortei as laterais, eu vou puxar com o pincel com cola pra dentro, com pouquinha cola, tá? Que é pra não escorrer no guardanapo que já tá colado. Depois eu vou passar a cola com o pincel na tampa toda, esticar com o rolinho, colar o meu guardanapo em cima, colocar o plástico e alisar com o guardanapo ou um paninho macio, sempre de dentro para fora, para colar bem. Eu vou esperar secar bem. Aí o que eu fiz? Com o guardanapo que sobrou, eu recortei uns pedaços para preencher. O meu guardanapo, ele tem um desenho que são de etiquetas, várias etiquetas juntas assim, uma sobreposta à outra. Então aquela partezinha que estava sem etiqueta, eu recortei e agora eu vou colar por cima, tá? Se você for fazer isso, você tem que esperar secar bem a cola do guardanapo anterior, senão na hora que você estiver passando você vai rasgar tudo, tá? Então espera secar bem, passa pouquinho a cola
E aí, pronto. Aí eu colei essas etiquetas, tá? Esperei secar bem. E depois que secou, eu recortei as duas sobras de uma vez com a tesoura, tá? Só recortar bem rente com a tesoura. Aí, depois que tiver tudo bem seco, eu fiz um sombreado. Só que esse sombreado que eu fiz, que você vai fazer também, é um sombreado bem despojado, assim, sabe? Não é uma coisa que vai ficar certinha, tudo do mesmo tamanho, tudo sombreado igual, sabe? Aquela coisinha bem rente, bonitinha. Não, é um sombreado, assim, bem despojado, digamos, porque ele vai representar um envelhecimento, tipo uma oxidação, como se a lata estivesse enferrujada, tá? Então não precisa se preocupar e não precisa fazer certinho. Eu fiz com esse pincel fininho, porque é o que eu tenho, estou precisando muito comprar pincéis, mas você pode fazer com o pincel do tamanho que você quiser. O pincel ele tem que ser chanfrado, tá? Que é aquele que tem um cortezinho assim, ele não é reto, ele tem um cortezinho assim. Pra quem nunca fez o esfumado, é muito fácil, tá? Você pega um copinho com água, molha o pincel, tira o excesso no papel toalha, papel higiênico ou paninho. Aí você vai molhar a ponta maior do pincel na tinta, pouquinha tinta, e você vai colocar a ponta maior no pincel onde você quer o esfumado, onde você quer que ele comece pra baixo. E é só deslizar o pincel de um lado pro outro, tá? Pra fazer esse efeito esfumado, tá? Então você vai fazer isso à volta da lata inteira, tanto a parte de cima como a parte de baixo e na tampa também. Na tampa, gente, desculpa, eu tava filmando e eu não percebi que a câmera tava com muito zoom, então não pegou, mas é a mesma coisa. Eu vou até colocar um pedacinho do vídeo pra vocês verem como não filmou, mas eu fiz também, tá? Eu fiz aqui nessa partezinha de cima pra baixo, que é pra disfarçar essa emenda aqui do guardanapo, e daqui onde começa a tampa pra cá, tá? Aqui na lata, ó, eu fiz aqui pra baixo e daqui pra cá, tá? E você faz a volta toda. Quando esse esfumado, essa tinta estiver bem seca, aí você vai impermeabilizar a sua lata com cola também. Como eu usei a cola branca, eu não vou poder passar verniz. O que acontece? Se você passar o verniz em cima da cola branca, ela mancha todo o guardanapo e pode até acabar estragando a sua peça, tá? Então a gente vai impermeabilizar com cola também, mas a gente vai diluir um pouquinho de água, tá? É só você colocar a cola no potinho, aí você molha o pincel, pinga um pouquinho, faz isso umas 2 vezes, molha o pincel na água, pinga um pouquinho, mexe e aí tá pronto pra usar, tá? Quando você for passar, você não encharca muito o pincel, você passa um pedacinho e já tira a marca com o rolinho de espuma. Não espera passar na peça inteira, porque senão você não vai conseguir tirar a marca, tá? Porque ela vai chupar. Presta muita atenção, não pode encharcar o pincel, senão você vai estragar o guardanapo, tá? E aí o que acontece? Você passando a cola por cima, você vai enrugar o guardanapo mais um pouquinho ainda, tá? Então ele vai ficar mais com aquele aspecto vintage, envelhecido. Essas ruguinhas vão parecer que a tinta tá começando a querer descascar, sabe? Então é isso, gente. Aí ela ficou assim, tá? Essa parte que eu falei que eu lixei. Aqui a gente não pode pintar, tá? Porque senão depois a tampa não entra, ou se entrar ela não sai. Então ela ficou assim. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, não esquece de dar um curtir pra mim, um joinha, tá? É só clicar nessa mãozinha que tem aqui. Inscreva-se no meu canal se você ainda não for inscrito. É só clicar nesse retângulo vermelho que fica aqui embaixo do título do vídeo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam aprender também. Inscreva-se nas minhas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Muito obrigada por tudo, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!